Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas que atuam no segmento de elevador. E hoje nós vamos falar sobre cláusulas abusivas, principalmente sobre aquelas sobre multa. E antes de a gente começar o nosso episódio, um agradecimento especial ao nosso patrocinador oficial, a Infolege, que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo conteúdo sempre inovador para você. Bora lá falar de multa contratual? Então, hoje o nosso tema é multa contratual. Da onde surgiu a necessidade da gente retomar esse tema? Nos grupos em que a gente troca informações sobre o mercado de elevador, virou, mexeu, tem alguém pedindo um esclarecimento sobre o tema de multa contratual. E uma multa contratual, na verdade, não diz respeito apenas a uma cláusula contratual. É uma combinação de algumas cláusulas que estão lá no contrato e que você precisa saber a origem e o porquê que elas estão ali no contrato. Existe uma palestra que eu fiz em parceria com a Infolege, uma palestra bastante longa, em que a gente analisa os contratos de manutenção que estão aí disponíveis no mercado. E aí você vai ter um conhecimento mais abrangente sobre esse tema. Bora lá, vamos dar uma olhada? Então, para que fique melhor para você entender, eu fiz esse episódio estilo aula, porque assim você consegue entender melhor da onde vem a multa contratual. Em primeiro lugar, o que significa uma cláusula abusiva? Cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo. E podem ser abusivas porque o Código do Consumidor identifica isso, ele define outra regra, nem algumas portarias do Ministério da Justiça. A gente pensa nos contratos de manutenção e na multa, que a gente reclama muito, né? Que é aquela multa de 50% sobre as parcelas que ainda vão vencer e que são contratos que têm duração de 4 anos, a gente precisa entender que isso é uma combinação de algumas cláusulas. A gente vai ler esse contrato, existe essa explicação. Na ocorrência de decisão motivada, a parte responsável pagará à outra a multa compensatória correspondente a 50% das mensalidades restantes para o término do prazo contratual. Então, olha só, aqui nós temos a questão da rescisão imotivada, o que será que é isso? 50% das mensalidades, e a gente fala também de término do prazo contratual. A gente vai encontrar uma outra cláusula, que é assim: o presente contrato vigorará em prazo constante em seu preâmbulo. O que é preâmbulo, gente? É o que está lá no início do contrato. E é muitas vezes aqui que existe uma confusão. Sendo automaticamente prorrogado por períodos determinados iguais a 12 meses, a gente acha que esse contrato ele tem uma duração de 12 meses. Precisa dar uma olhada primeiro. Uma olhada no preâmbulo para entender quando o contrato começou, quando ele está previsto o seu término, e é normalmente nessa vigência em que as empresas multinacionais determinam prazos maiores do que 12 meses, porque é o preâmbulo. Então, pode ser 12 meses, 24, e até os 4 anos que a gente tem visto aí no mercado. 25, esses 4 anos, aí o contrato passa a ser de 12 meses. Para que possa voltar a ter 4 anos, normalmente a multinacional vai trocar esse papel. Por quê? Ao trocar o papel, ela troca o preâmbulo. Possa convencer o síndico que é uma boa, ela troca essa fidelidade de 4 anos
por algumas gratuidades, alguns descontos, coisas nesse sentido. Então, isso que muito síndico acaba optando por uma vigência inicial desse contrato, 4 anos. Aí tem uma continuação dessa cláusula que é muito importante. Se não ocorrer notificação em contrário por parte do cliente ou apresentação de um novo contrato pela contratada dias antes do seu término original ou de sua prorrogação. O que significa isso, minha gente? Dias antes de contrato finalizar, nós precisamos mandar uma carta, o síndico, né, precisa mandar uma carta para essa empresa dizendo que ele quer rescindir o contrato. Deixa passar e manda a carta, faltando 25 dias, 15 dias para finalizar o contrato, tem muita multinacional que vai entrar com um contrato dizendo não, ele já foi renovado automaticamente por mais 12 meses. Eu vi muito isso numa empresa que eu prestei consultoria. Vem a próxima pergunta, né, minha gente? Da onde vem isso? Lá, o Código Civil, lá vai estar escrito: a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos. E isso é uma coisa bastante importante. A multinacional, quando ela determina 4 anos de vigência do contrato lá no preâmbulo, ela está mirando aqui. 4 anos é o máximo que o Código Civil prevê, ela coloca isso no seu contrato. Vamos dar uma olhada naquela questão do imotivada e do motivada, que isso também é bastante importante para o nosso caso. Uma rescisão motivada. A prestadora de serviço, a empresa de manutenção, ela pode rescindir o contrato por intervenção de terceiros por inadimplemento financeiro do cliente. Entende? O síndico, quando poderá cancelar esse contrato por questões motivadas? O equipamento em estado temerário, comprovada por laudo de empresa idônea e imparcial, ou falência ao estado de recuperação judicial. Muitas vezes, a gente acredita que apresentando um relatório visual daquele equipamento, apresentando sujeira, apresentando algum componente que está exigindo uma troca, isso já vai servir de dado informação para que esse cliente possa quebrar um contrato de 4 anos por rescisão motivada. E a empresa multinacional, ela pode questionar isso. Por quê? O laudo, que está escrito aqui, laudo de empresa idônea e imparcial, precisaria ser de alguém que não tem vínculo com nenhuma outra empresa multimarca. Então, a origem dessas cláusulas, tá? Essa é a origem dessas cláusulas. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, se é ético, se é moral. Eu só estou explicando para vocês da onde vem. Que é imotivada, em qualquer outra hipótese, mediante aviso por escrito, concretizando-se a rescisão ao término do prazo de 30 dias, da data do recebimento do aviso. Na ocorrência da rescisão imotivada, a parte responsável pagará a outra multa compensatória correspondente a 50% das mensalidades restantes para o término do prazo contratual. Onde que está a base legal para esse 50%? Está no Código Civil. Então, vamos lá, no artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido em justa causa, então não teve uma motivação, foi só uma insatisfação, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, TAD, a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Então, essa parte do Código Civil que dá a justificativa para a cobrança de 50% das mensalidades que ainda restam. E vamos entender um pouquinho
o problema dessa situação? O síndico assina um contrato com uma multinacional, prevendo 4 anos de contrato, porque ele recebeu ali uma gratuidade, uns descontos, e por isso, com 4 anos de vivência desse contrato que está lá no preâmbulo. Anos, esse síndico começa a se sentir feito com o atendimento dessa empresa e quer cancelar o contrato. E aí ele vai dar uma olhada nessa minuta e ele vai encontrar o motivado e o imotivado. Ele acha que ao pedir um relatório visual, né, da sua empresa, isso será suficiente para que ele possa quebrar aquele contrato e pagar essa multa de 50% das mensalidades que restam ainda. A gente está falando de um contrato de 4 anos e uma quebra contratual faltando 2. Praticamente, ele vai ter que pagar 1 ano de prestação de serviço como multa, sem receber esse serviço em troca. Ela vai questionar porque aquele laudo, aquele relatório, ele foi desenvolvido por alguém que é parcial, alguém que está querendo atuar no lugar dessa empresa. E por isso que existem tantos questionamentos. Existem alternativas para que a gente consiga orientar o nosso síndico a buscar uma negociação com essa empresa e conseguir quebrar esse contrato, mesmo que ele seja de forma imotivada, né? Porque se vocês repararam lá no começo, a questão do motivada é quando o equipamento está em situação temerária. Isso é muito subjetivo, não é, gente? Sim, eu não estou hoje julgando se vale, se não vale, como que a gente orienta o nosso síndico, como que a gente faz para que isso não seja válido. Hoje eu só quis dar uma base de entendimento de onde nasceram, né, essas cláusulas contratuais para que você entenda esse assunto. Nos próximos episódios a gente traz aí como a gente consegue e ajudar o síndico a rescindir um contrato quando ele se depara com essas cláusulas contratuais. Espero que você tenha gostado desse episódio, lembrando que realmente a gente está aqui com esse tipo de conteúdo para te ajudar, e se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal no YouTube ou então no Spotify, dá 5 estrelinhas no Spotify que me ajuda bastante, e compartilha esse episódio com a sua equipe comercial ou com outras empresas multimarcas que estão sofrendo por conta dessas cláusulas de multa das multinacionais. Você me ajuda e ajuda também o mercado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.